Bom dia, a paz e a graça do Senhor Jesus, amados. Chegou a hora de mais um devocional com o pastor Antônio Carlos. Bom dia, graça e a paz da parte de Deus, Pai nosso e de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos aqui no Salmo 61 com o tema Deus escuta o clamor. Meus irmãos, Davi pode ter escrito esse salmo em muitas lutas e perigos que ele passou. Mas talvez o melhor contexto aqui seja a revolta de Absalão. Nós podemos ver claramente o que Davi escreveu. Por exemplo, o rei ele ora sobre o inimigo no versículo 3. Pede proteção por sua vida no versículo 6 e segurança para o seu trono no versículo 7. Ele fala sobre permanecer entronizado. A grande ideia desse salmo, irmãos, é que o rei Davi começa clamando em meio à aflição, mas encerra esse salmo cantando louvores ao Senhor. Amados irmãos, nós vimos ontem com o tema ouvir, um clamor ao Senhor. Agora nós vamos ver ouvir-te. Antes de entrarmos no nosso tema propriamente dito, eu quero pedir para vocês curtir e compartilhar esse vídeo. Vamos ao nosso tema de hoje, Salmo 61, versículos de 5 a 8, com o nosso tema ouvir-te. Vamos à leitura dos versículos 5, 6, 7 e 8. Diz o seguinte: Ó Deus, o Senhor ouviu as minhas promessas e me deu a herança guardada para quem ama e respeita. Dê vida longa ao rei, que viva por muitas gerações, que ele viva bem perto do Senhor para sempre, que ele seja guardado pelo amor e pela fidelidade de Deus. Então cantarei hinos ao Senhor durante toda a minha vida, dia após dia, para cumprir a promessa que fiz a ele. Bem, irmão, são dois assuntos que eu quero aqui pensar com vocês dentro desses versículos 5, 6, 7 e 8. Primeiro assunto. Quando Davi subiu ao trono, ele fez uma grande promessa ao Senhor e ao povo, que ele pretendia cumpri-la. Irmãos, a história de Davi é um pouco interessante, porque ele estava lá, trabalhando com seu pai, cuidando das ovelhas do seu pai, e de repente chega um senhor lá, ele disse que ele era escolhido de Deus, e aí ele unge ele, ele era o menor da casa, ungiu ele, e ele foi, lutou, destemido como era, lutou contra Golias, depois entrou para o exército de Saul e levou a vida dele, sendo soldado, respeitando o rei, mas ele já tinha sido consagrado. Ele passou 20 anos numa luta terrível. Esse rei Saul ficou cheio de inveja, desejou matá-lo, né? Usou até a própria filha dele, ajudou Davi a fugir. Então, Davi passou 20 anos de peleja. Davi, quando olha um pouquinho para trás da sua história, ele vê Deus trabalhando em seu favor. Ele vê que Deus estava do lado dele. Diferente das pessoas de hoje, Davi percebeu que Deus estava do seu lado. Muitas pessoas são assim, elas são desapercebidas da realidade. Deus, irmãos, nunca deixou, de estar do lado da gente, de estar do nosso lado. Às vezes somos nós que erramos e procuramos fazer coisas outras que desagrada a Deus, mas Deus nunca deixou de estar do nosso lado. Então, Davi sabia, que Deus ele tinha uma promessa para a vida dele. Deus disse que da família de Davi sairia um rei, Ou melhor, o reinado não sairia da família de Davi, seria eterno. Eu fico pensando aqui, Davi num deserto, dentro de uma caverna,
e lembrando da promessa de Deus. Isso dava vigor, ânimo a ele. Porque ele sabia que Deus é fiel. Deus não mente, Deus não engana. Então, Davi tinha feito promessas de que seria pastor das ovelhas de Israel e cuidaria do povo de Israel. Então, Davi sabia que Deus cumpriria a sua palavra. Então, ele ganhou ânimo. E aqui ele está dizendo: o Senhor ouviste o que foi que eu disse, a minha promessa de que eu te serviria. E no meio dessa situação, ele tinha convicção de que o reino retornaria para suas mãos. Segundo ponto aqui importante, irmãos, no versículos 6 e 7, Davi baseia seus pedidos em cima da aliança de Deus e da bondade que havia feito com Davi. A aliança que Deus tinha derramado sobre a vida de Davi, palavra, né, que Deus tinha colocado sobre a vida dele, essa aliança, ela se cumpre melhor na vida do Senhor Jesus Cristo. Mas isso também traz um certo ânimo a Davi. Ele sabe que Deus vai cumprir a sua palavra. Deus não é homem que diz uma coisa e faz outra. Deus cumpre a sua palavra. Então, Davi tinha certeza que esse Deus usaria de misericórdia e suas promessas se cumpririam na sua vida. É importante a gente saber disso, que as palavras de Deus sempre se cumprem. Deus sempre está do nosso lado. Então, irmãos, Davi tinha um desejo de permanecer para sempre na casa de Deus. Ele sabia que Deus o protegeria pela sua misericórdia e pela sua fidelidade. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele reina para sempre. Ele reina para sempre. E a gente tem que ter essa convicção que meio às lutas, meio às dificuldades, Jesus reina para sempre. Não importa a situação que você está, Jesus está reinando. Você tem que descansar nele e confiar nele. Então, querido, descanse em Deus, confie em Deus. Nesse dia de hoje, não importa as notícias ruins que vêm sobre a sua vida, sabe que Jesus está no controle de tudo e a promessa dele vai se cumprir na sua vida. Tenha uma excelente quarta-feira. Shalom. Até amanhã. Paz do Senhor.